Boa noite a todos. Esse vídeo é referente à matéria LE 702, Gestão de Recursos Humanos. A gente está aqui para fazer uma análise e diagnóstico da gestão de pessoas do supermercado Beltrán, que é um supermercado familiar de pequeno porte, localizado em Santa Bárbara do Oeste, e que um dos membros do nosso grupo faz parte. Então, nós vamos fazer um diagnóstico da gestão de pessoas nessa empresa. Agora, introduzindo os tópicos que eu vou abordar nesse vídeo, primeiro vou começar falando sobre a empresa, introduzindo ela, depois falar sobre como funciona o processo de recrutamento e seleção, algumas das dificuldades que nós encontramos que a gestão está passando nesse momento, como funciona o treinamento e desenvolvimento de funcionários, o clima e retenção, que é basicamente o ambiente de trabalho, como que ele é, os desafios que a gestão está enfrentando nesse atual momento, quais são as oportunidades e melhorias que podem ajudar a gestão, competências do futuro, o papel do RH no futuro e depois as considerações finais do que nós percebemos fazendo esse trabalho. Uma introdução sobre a empresa. O supermercado Beltrán é um supermercado de bairro familiar, conta com 20 colaboradores e tem uma gestão feita pelos donos. E por conta disso, você pode ver no último tópico, não tem um setor de RH formal. Normalmente quem toma conta são os donos. São eles que resolvem a gestão do supermercado, basicamente, resolvem a questão de contratações, resolução de problemas. E há um apoio terceirizado na questão da contabilidade da empresa. Falando sobre o recrutamento e seleção do mercado, é um recrutamento informal, então é mais por indicações. Quando um funcionário acaba indicando alguém que ele conheça, que possa exercer uma função, não é algo mais como no nosso setor de administração, principalmente nós que estamos buscando estágio ou que fazemos estágio, que nós temos que ir atrás para conseguir essa vaga. Como diz ali, os canais são indicação, cartazes e as redes sociais. A seleção tem um foco em experiência e idade. A questão da experiência, existem funções que não necessitam de tanta experiência. Mas, como por exemplo na do açougue, é algo que a pessoa precisa ter experiência para poder manusear as carnes, fazer desossamento e essas coisas. Idade é importante, tem funções como por exemplo essa do açougue, normalmente vai ser um funcionário mais velho, enquanto outras funções como caixa, estoquista acabam sendo pessoas mais novas. E como diz ali, por conta dessas pessoas mais novas, se aceita iniciantes para essas funções operacionais. Então, mesmo sem experiência, muitos candidatos têm oportunidades de poder ter esse emprego. Agora eu vou falar sobre as dificuldades encontradas que nós vimos que a gestão está passando nessa análise que o nosso grupo fez. Um desses pontos é a escassez de mão de obra qualificada, e o exemplo é o do açougue. Por quê? É algo que as pessoas não buscam tanto essa área, então é difícil ver uma pessoa jovem querendo ser açougueira, e isso acaba faltando mão de obra, e faltando funcionários que têm experiência nessa área. Então fica difícil de encontrar alguém que tenha essa capacidade de gerir o açougue e poder exercer essa função. Outra dificuldade é a alta rotatividade. Tem funcionários que acabam entrando e saem em questão de semanas, alguns meses, e fica difícil porque acaba dando às vezes prejuízo para a empresa a questão de rescisão, porque dá trabalho também você contratar uma pessoa, dá trabalho você demitir uma pessoa, é uma burocracia muito alta, então acaba complicando um pouco a vida da gestão. Outra é a falta de critérios técnicos e acompanhamento. Por não ter um setor de RH formal, a gestão acaba ficando muito sobrecarregada às vezes, e aí não tem o acompanhamento necessário que os funcionários poderiam ter. A questão do treinamento e desenvolvimento não é algo tão avançado, não há treinamentos formais, algo que o funcionário tenha que seguir à risca para exercer a função dele, é algo mais prático, por ser muitas vezes um trabalho mais braçal, por exemplo, descarregar um caminhão, manter um estoque, é algo que ele vai aprendendo com seus colegas. Sobre o ambiente de trabalho e a retenção dos funcionários, apesar de ser uma empresa familiar com um ambiente bastante amistoso e próximo, deu para perceber que ainda tem umas lacunas importantes na questão da retenção dos funcionários. Tem um esforço muito visível da gestão em manter boas relações, como em pequenas ações simbólicas, como datas comemorativas, festa de fim de ano e por aí.
Essas iniciativas acabam ajudando a construir vínculos com os funcionários e demonstram um cuidado com o bem-estar dos colaboradores. Mas ainda assim, falta um reconhecimento mais formal pelo desempenho, como uma escuta ativa em que os colaboradores sintam que suas sugestões e dificuldades são levadas em consideração, o que acaba implicando na motivação e no sentimento de pertencimento da equipe, o que volta ao último tópico, que é a alta rotatividade. Um setor que evidencia isso bem é o açougue, que apesar de ter bons profissionais ao longo do tempo, tem uma convivência difícil e falta uma liderança para mediar esses conflitos, porque esses conflitos já resultaram em saída de funcionários experientes e acaba influenciando negativamente e acaba gerando um impacto direto na operação, um impacto negativo, porque, como dito anteriormente, é difícil repor esse tipo de mão de obra. Falando agora dos desafios atuais da empresa, hoje um dos maiores desafios está em equilibrar os resultados com o cuidado das pessoas. Como o supermercado é pequeno, muitas vezes é necessário fazer mais com menos, o que acaba sobrecarregando um pouco os colaboradores. O excesso de hora extra, por exemplo, tem sido constante em alguns setores que faltam mão de obra. E essas horas extra, no curto prazo, elas podem parecer uma solução, mas no longo prazo gera cansaço, desmotivação e até prejuízo para os gestores que vão ter que pagar muita hora extra para os funcionários. Outro ponto desafiador é a resistência à mudança, que por ser uma empresa familiar com uma gestão mais tradicional e centralizada, novas ideias nem sempre são bem recebidas. Isso dificulta um pouco a inovação nos processos da gestão, o que acaba criando um ambiente em que muitas vezes o improviso acaba se sobressaindo sobre o planejamento. Existe também a falta de lideranças preparadas. Os responsáveis por setores específicos geralmente são promovidos pela experiência técnica, mas nem sempre têm a habilidade de liderança. A pessoa pode ser uma boa funcionária exercendo a função, mas isso necessariamente não vai tornar ela uma boa líder, que sabe escutar, mediar conflitos ou organizar uma equipe. No tema de oportunidades e melhorias, às vezes falta criar um plano de cargos e salários. Reconhecimento e feedback é algo muito importante porque às vezes o bom trabalho passa despercebido, o que acaba desestimulando a equipe ou um funcionário específico. Incluir pequenas práticas de valorização, elogios, metas com recompensas simbólicas ou feedbacks construtivos, positivos, já faz uma grande diferença no dia a dia. Também dá para ver que tem um grande potencial na realização de treinamentos internos, nem que eles sejam curtos e informais. Um colaborador mais experiente pode ajudar os funcionários mais novos, assim não acaba criando um laço melhor entre a equipe, como fortalece a parte técnica. E o principal é melhorar a comunicação e escuta ativa, que quando os funcionários têm voz e as opiniões deles são consideradas, o engajamento acaba aumentando. Isso cria espaço para conversa, para diálogo, reuniões rápidas de equipe, sugestões ou conversas mais informais podem acabar fortalecendo a cultura interna da empresa. Falando agora sobre competências e o papel do RH no futuro. A valorização de soft skills é importante porque a gente sabe, principalmente na administração, que a gente vê bastante disso, é que o mercado de trabalho vem mudando constantemente. E no varejo isso ainda acaba sendo mais visível ainda no contato direto com o público. Então, as soft skills têm ganhado cada vez mais importância, às vezes até mais do que o próprio conhecimento técnico. No tópico empatia, comunicação e postura, é basicamente um colaborador que sabe ouvir, que mantém a calma em situações difíceis e que se comunica de uma forma clara, que faz toda a diferença na experiência do cliente e na relação com os funcionários. Por isso, para a gente olhar o papel do RH no futuro, primeiro a gente enxerga o comportamento humano como uma peça-chave na gestão de pessoas, ainda mais numa empresa que o contato com o cliente é diário, tá toda hora ali, pessoas entrando e saindo do supermercado, então é algo que é essencial para o funcionamento e para o andamento do supermercado. Ao longo do diagnóstico, ficou evidente que, sem um setor formalizado do RH, a empresa já possui um potencial de melhora na sua gestão. Muitos dos desafios que ela enfrenta podem ser minimizados com ações simples e acessíveis, adaptadas à realidade ali do dia a dia. Não é algo só que vai ser do dia para a noite, mas é sobre dar pequenos passos. Então, ouvir mais, dar feedbacks, reconhecer os bons resultados,
planejar as escalas, incentivar o aprendizado interno e principalmente preparar os líderes de determinados setores para orientar suas equipes de uma maneira melhor. Também é importante reforçar que investir nas pessoas não é um custo, e sim um investimento direto no desempenho da empresa. Quanto mais engajadas as pessoas estiverem e preparadas, a equipe vai ser melhor e os resultados vão ser melhores. Agradeço a atenção de todos, do professor, e a gente está aí na sala aberta para qualquer dúvida.